Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu da Semana, aqui no nosso canal do YouTube Céu do Momento Astrologia no seu dia a dia. Vocês já sabem que os nossos episódios semanais servem de complementação às influências astrológicas que conversamos no nosso podcast astrológico Céu do Momento, onde está disponível no Spotify, Apple, Google Podcasts, Deezer, entre outras plataformas. Lá, nós conseguimos observar os pontos agudos dentro do trânsito da Lua, principalmente trânsitos que nos marcam quanto oscilações emocionais, oscilações de nossos humores que afetam o nosso cotidiano. Aqui no Céu da Semana nós conseguimos observar trânsitos médios de planetas como Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, observando trânsitos que perduram por uma semana, 2 semanas, observando também fases lunares, entendendo melhor como as fases se pronunciam e como agir dentro desses períodos, e também posicionamentos de planetas em signos que se destacam naquele período. Nós vamos falar hoje sobre tudo aquilo que se apresenta entre os dias 13 a 19 de setembro de 2021. Eu tenho certeza que vai ser extremamente produtivo a todos, porque primeiro nós vamos entender sobre a fase crescente e como agirmos de uma forma produtiva nessa linha de tempo. Nós vamos falar também do ingresso de Marte no signo de Libra. Nós falamos na semana passada do ingresso de Vênus no signo de Escorpião e como esse planeta influenciaria os demais signos quando ingressava nesse signo. Aqui nós vamos entender melhor o posicionamento de Marte no signo de Libra e qual a sua influência para todo o demais zodíaco, para ficarmos atentos sobre signos que merecem uma atenção porque vão receber influências muito harmônicas e ainda mais ativas, dinâmicas, que dispõem nossa energia para cima, e também signos que precisam de um ponto de atenção, porque ali pode se inflamar necessidade de tensões, conflitos, até mesmo imediatismo. Vamos entender um pouquinho melhor essas influências? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, justamente hoje, segunda-feira, a Lua transita para sua fase crescente. Todas as vezes que a Lua ingressa nessa nova energia, dispõe para todos nós um período de maior ativez, um período ainda mais dinâmico, um período onde arregaçamos as mangas e fazemos as coisas acontecerem. Na Lua nova, nós pegamos essas sementes e colocamos em terra. Agora, na fase crescente, todas as ações necessárias para fazer com que essa semente cresça, não só para baixo, como também para cima, alcançando sua superfície, alcançando o mundo externo, se é necessário. Então, temos que nos preocupar com como estamos adubando a nossa terra, como estamos cultivando e arando as nossas terras, quais são as ações que estamos nos colocando para fazer com que esses objetivos, com que essas metas caminhem cada dia mais. Não percamos essa energia de vista, porque a fase crescente ela é correspondente à nossa fase de juventude, onde temos uma energia latente para poder produzir e fazer as coisas acontecerem. É também correspondente à energia de verão, sabiam disso? Então temos ainda maior ativez, estamos com um dinamismo maior, mais uma vez, para fazer a coisa acontecer. Então, não deixem, não se percam, cuidado com as confusões de nossas ações, que tenhamos ações assertivas, objetivas. E aí, quando nós olhamos por detrás, os trânsitos que acontecem por detrás, o Sol ainda está junto com Marte, mas ainda formando os dois mau aspecto com Netuno para essa semana. Nós conversamos no episódio da semana passada que essas energias reverberavam quanto assertividade, ativez, mas dispersão, escapismo, autossabotagem, distração. Estávamos então agindo de uma forma muito produtiva e aí começamos a nos perder, começamos a nos enganar, estamos procurando por caminhos mais fáceis, procurando por caminhos que aliviam o processo e, na verdade, esses caminhos mais nos trazem dores de cabeça e mais preocupação futura do que de verdade nos auxilia. Então temos que estar atentos ainda sobre essa energia de Sol, Marte em Virgem, de maior pragmatismo, de maior eficiência, de maior critério, mas estando atentos para não perder o foco daquilo que queremos. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que vocês querem alcançar nesse mês?
Não é para o ano, não, é para esse mês. Quando a gente fala de uma alunação, é o que eu quero alcançar dentro de um mês. Começamos na semana passada a reflexionar, refletir, na verdade, sempre em espanhol trazendo, refletir sobre as minhas ideias. Comecei a colocar essas sementes em terra, agora é momento de fazer a coisa acontecer. E para fazer a coisa acontecer, precisamos ter energia, disposição e foco. Atenção nesse momento, tá bem? Então, que possamos estar mais atentos e não desperdiçar essa energia. Meus amores, vocês sabem que isso na minha vida particular. Eu venho organizando melhor o meu sono. Eu sempre fui de cochilar muito de tarde, ter pequenos momentos de cochilo, descanso no período da tarde, até porque eu tenho bastante energia pisciana, energia de peixes, e Netuno está muito ligado ao sono e à necessidade de descansar, porque acaba perdendo muita energia no processo. Mas uma vez que eu fui organizando a minha hora de descansar, de dormir, até me conectando melhor com o ciclo circadiano, nossa senhora, me vejo mais disposto, com mais tempo, justamente para poder agir de uma forma mais assertiva e fazer aquilo que eu quero que aconteça vir à tona, tá? Então, comece organizando seu sono, seu descanso, sua alimentação, para ver, principalmente porque estamos falando de uma energia virginiana por detrás, para podermos estar ainda mais ativos dentro da produção daquilo que queremos. Então é uma semana para colocar a energia para fora. Cuidado, mais uma vez, com perda de foco, confusão, distração. Não. Olha para sua semente, olha para aquilo que você deseja, tá bem? Além disso, nós temos Mercúrio, planeta da comunicação, planeta da mente, formando um aspecto extremamente harmônico com Júpiter. O que é isso? Favorece a nossa capacidade abstrativa de refletir e alcançar impressões simbólicas, entendimentos simbólicos sobre as coisas, ou seja, estudos filosóficos, religiosos, são super bem-vindos para esse processo. Avaliações, análises, testes. Quando o Mercúrio forma um bom aspecto com Júpiter, nossa mente está mais próspera, nossa mente está expandida, estamos com uma sede de conhecimento, um desejo de informação, estamos mais confiantes, com mais fé, acreditando mais, por isso que pode validar muito avaliações e testes. E se alguém precisa resolver alguma problemática com papelada, documentação, esse é o momento, tá? Tem que resolver algo no Poupa Tempo, para quem é de São Paulo, ou para quem é de qualquer outro lugar, tem que resolver alguma documentação e papelada, aproveitem nesse período. Mercúrio forma também um aspecto desarmônico com Plutão, e aqui pode nos levar para, muitas vezes, disputas e brigas por poder através de nossa mente. Eu faço o que for necessário, o que for preciso para poder vencer em minhas perspectivas, ideias e diálogos. Será que vale a pena? Esse é um aspecto muito interessante para quem enfrenta chefões, para quem enfrenta pessoas muito poderosas. Sabiam que os Estados Unidos têm esse aspecto desarmônico de Mercúrio com Plutão? O poder de manipulação através das suas ideias, através das suas perspectivas, a força que eles têm de negociação acima de tudo. É claro que a gente vai falar também de inteligência secreta. É claro que nós vamos falar que o aspecto harmônico de Mercúrio, com Mercúrio com Plutão, aumenta, potencializa a nossa qualidade estratégica, mas aqui podemos estar obcecados, colocar uma ideia na cabeça e não sair mais daquele modo de repetição. E isso pode trazer um desconforto absurdo, dificuldade de descansar, dificuldade de focar em outras coisas, porque colocamos uma ideia na cabeça e não retiramos aquela ideia, entramos em um movimento compulsivo com as nossas perspectivas. Então temos que nos atentar também sobre esse ponto. A gente está falando de Plutão e o Sol forma um aspecto extremamente harmônico com Plutão. Tem um desarmônico de Mercúrio, mas um muito harmônico com o Sol. Sol em Virgem, Plutão em Capricórnio, dois signos de terra que falam de produtividade, que falam de pragmatismo, que falam de trabalho, que falam do labor. Quando bem relacionado ao Plutão, estamos olhando para o nosso inconsciente, olhando para as nossas profundezas e entendendo quais são as habilidades que eu tenho que podem ser usadas ao meu favor dentro do meu campo produtivo, dentro do meu campo de recursos, seja materiais, de trabalho. Estamos construindo melhor as nossas estratégias, lidando com as coisas de uma maneira muito mais calculada. Uma capacidade de cálculo absurdo, uma capacidade de
de obstinação e determinação fora do comum. O aspecto harmônico de Sol-Plutão nos ajuda a averiguar algumas questões emocionais e sentimentais internas. Nós estamos com poder, com um desejo maior de enfrentar algumas compulsões internas que muitas vezes antes não conseguíamos saber de onde vinha, e melhor do que isso, estamos com uma áurea mais poderosa. E quando a gente fala dessa áurea poderosa de Plutão, é de que somos capazes de conquistar aquilo que queremos, com paciência, com obstinação, com determinação, energia de Virgem e Capricórnio, com cautela, com responsabilidade, com compromisso, mas temos uma áurea de poder que nos guia, que nos orienta a conquistar aquilo que queremos, tá certo? A energia harmônica de Plutão favorece também nessa semana atividades orientais, estudos de filosofias orientais, contato com o ocultismo ou então até mesmo as terapias de todos os tipos. Dessa vez nós queremos observar questões sentimentais. Nós queremos olhar para algumas angústias e ressignificá-las, deixá-las para trás, soltar, purificar. Olha que lindo! Estamos nos colocando ativamente, conscientemente, de uma maneira mais autônoma e independente para poder fechar os ciclos que são necessários e abrir novos ciclos também. Tá bem? Nós temos Marte ingressando no signo de Libra, o que é muito interessante. São energias contrárias, tá? Marte é um planeta de conflito, tensão e impulso de desejo. Libra é um signo que é regido por Vênus. Nós estamos falando de um signo que fala da harmonia, do equilíbrio, da justiça, de um signo que fala de ética, de diplomacia, de cuidado quanto à validação social. E quando Marte ingressa nesse signo, nós vamos falar das tensões ou das guerras ou dos impulsos mais ligados com a diplomacia, buscando pontos de harmonia, buscando pontos de entendimento entre os polos. Olha que interessante. Vocês lembram de Gandhi, dentro do seu movimento de luta, de defesa da independência da Índia? Se colocou em diversas situações onde conseguiu vencer uma situação tão intensa e com uma opressão tão forte dos ingleses, com muitas vezes de uma maneira mais pacífica. É claro que é um pacífico, mas atuante, produzindo resultados. E aí nós víamos o povo entrando muitas vezes em greve, as pessoas se colocando contrárias àquelas situações e firmes, resistentes, sem precisar levantar uma arma, sem precisar machucar aqueles que o cercam. Olha que interessante. Quando Marte ingressa em Libra, nós temos a possibilidade de agir pensando no outro. É por isso que Marte perde um pouco da sua energia no signo de Libra. Marte está num posicionamento que nós chamamos de um posicionamento em exílio no signo de Libra. Por quê? Porque Marte, que rege o signo de Áries, fala de impulso. Eu quero, eu desejo, eu vou em busca daquilo que eu desejo. Viver os meus impulsos internos, instintivos. Quando Marte ingressa no signo de Libra, eu vou perguntando, e aí? Você vem comigo? O que você acha? O que você acha das minhas ações? Isso te machuca? Isso te prejudica? Olha que interessante, é interessante. Só não podemos perder ali o nosso senso interno, né? Porque a energia de Libra muitas vezes vai buscar esse equilíbrio na balança e quando ele não encontra esse equilíbrio na balança, talvez ele se desequilibra favorecendo o outro. E não, aqui são ações de fato produtivas, colocadas em prática, mas respeitando os dois lados, o eu e o outro, acima de tudo nesse processo, tá? Nós vamos ver uma ação mais cordial, uma ação mais anfitriã, ações que estão buscando mais paz, panos quentes nas situações e principalmente ações diplomáticas. Olha que legal. Meus amores, período intenso, eu vou começar com intenso e desarmônico, para aqueles que têm muitos planetas nos seguintes signos, planetas ou ascendente, nos seguintes signos: signo de Áries, signo de Capricórnio e signo de Câncer. Para quem tem muitos planetas nesses signos que nós chamamos de signos cardinais, até mesmo o signo de Libra aqui a gente conta, tá? Porque o trânsito de Marte, muitas vezes a conjunção de Marte com os planetas em Libra podem gerar tensões maiores, tá? Mas principalmente nesses três signos cardinais, Áries, Câncer e Capricórnio, precisam estar atentos porque estão mais imediatistas, impacientes, nervosos, batendo de frente, encarando e podendo se inclinar maior à violência.
tá? Então respira fundo, principalmente os cancerianos que são mais levados e impressionáveis, as coisas afetam mais e podem acabar reagindo sem muita consciência ali naquelas ações, e os arianos que já têm uma tendência, já têm uma inclinação à impaciência, à agressividade, aos conflitos. Aumenta muito o nosso desejo sexual também, tá? Aumenta demais nosso desejo sexual. E aqui vem o ponto mais importante. Não é só saber quais signos estão em tensão, mas o que eu faço, Gui, para trabalhar essa energia desarmônica de Marte? Atividade física. Não tenham dúvidas. Nós precisamos gastar músculo quando estamos com maus aspectos de Marte. Então, atividade física. Ou gasto sobre energia sexual. Tá? Então, encontros sexuais, energia tântrica pode nos ajudar a desenvolver essa natureza que está mais instintiva nesse período, tá bom? Que está buscando ali pontos de desejo muito mais fortes, tá? Agora, signos que vão se favorecer sob a energia de Marte. Nós temos alguns. Primeiro, todos os signos de ar. Libra entra aqui em questão também, tá? As conjunções são ambíguas, tanto harmônicas quanto desarmônicas, mas Libra entra na jogada, Gêmeos e Aquário. E os signos que estão próximos, Leão e Sagitário, olha que interessante, vão receber um impulso extra. Estamos mais corajosos nesse momento. Temos uma energia um pouco maior para fazer a coisa acontecer. Ótimo momento para começar uma atividade física, para iniciar algo em nossas vidas, empreender algo novo. Estamos com uma coragem de peitar, de nos afirmar. A autoafirmação aumenta a nossa força de vontade. Olha que interessante. Então, que possamos aproveitar essa energia extra para fazer aquilo que se é necessário acontecer. Muito ligado com a própria energia da fase crescente, né? Agora, deixa eu só falar uma coisa dos signos que vão receber influências desarmônicas. De novo, Capricórnio, Câncer e Áries. Cuidado com atividades de alta intensidade, cuidado com esportes de aventura onde eu posso agir de forma imprudente, porque aumenta a possibilidade de acidentes, de lesões, de cortes e machucados, tá? O aspecto harmônico não, o aspecto harmônico tem uma energia ali que está mais ao nosso dispor, mas sem muitos exageros e excessos. Quando é o aspecto desarmônico, aquilo excede. Aumenta muito a sua potência, tá? Então, aqueles que se percebem do signo de ar, de leão e também de sagitário, vão observar que estamos com uma ativez maior e uma coragem de enfrentamento também grande, o que se faz necessário muitas vezes, tá bem? Lembrem de enviar esse vídeo para quem tem muitos posicionamentos nesses signos que eu comentei, porque eu tenho certeza que pode favorecê-los demais. Por fim, para fechar, que estejamos atentos no campo amoroso. Vênus está no signo de Escorpião. Nós conversamos na semana passada de Vênus e Escorpião, mal aspectado com Plutão. Assista o episódio anterior se for necessário, mas nessa semana forma um aspecto desarmônico com Saturno e um aspecto desarmônico com Urano. Todas as relações que não foram bem fundamentadas, que não possuem estruturas ou pilares onde nós observamos amor, respeito e maturidade, tende a se desfazer, tende a acabar. Muitas vezes até de forma imprevista, Urano, tá? Porque quando vem um aspecto desarmônico de Saturno, primeiro que nós queremos nos isolar, nos afastar mais, nos distanciar das pessoas. Segundo ponto, que a nossa libido está um pouquinho mais limitada. Sim, os prazeres, aquilo que alimenta os nossos prazeres, reduz nesse momento. Mas estamos mais fechados ao campo amoroso e muitas vezes carentes, cobrando do outro. E aí não se esqueçam, meus amores, se eu estou fechado no meu campo amoroso, ao invés de cobrar do outro, eu tenho que conseguir oferecer para mim. Eu tenho que sustentar essa energia amorosa principalmente comigo. Tenho que sustentar essa energia prazerosa principalmente comigo. Cuidando de mim, cuidando da minha autoestima, cuidando da minha casa, trazendo beleza, harmonia para aquilo que me cerca. Senão eu começo a me distanciar e entrar num estado de maior melancolia. Podemos gastar a energia de Vênus-Saturno compondo, tá? Compondo, escrevendo textos, colocando ali nossa tristeza, nossa melancolia amorosa, as nossas frustrações sentimentais e emocionais, afetivas no papel. É muito interessante. É uma maneira de sublimar. Mas temos que estar atentos também com a energia de Vênus-Urano. Será que estamos desrespeitando os nossos acordos e combinados? Será que estamos ultrapassando as barreiras daquilo que cabe para mim, cabe para o outro? Será que deixamos de respeitar as nossas individualidades?
E aqui vem a energia, a necessidade de ter a minha independência, de ter a minha autonomia, de ter a minha liberdade. Por isso, eu quero fugir dessa relação, eu quero finalizar esse encontro. A energia de Urano pode falar de, muitas vezes, relações onde eu quero fazer algo novo porque eu estou entediado e esse novo mais gera uma baderna no meu encontro do que me auxilia, do que me ajuda. Esse tédio está vindo da onde? Será que de fato é da nossa relação? Ou é de algo na minha vida que eu estou projetando no meu encontro afetivo e amoroso? Aquilo que termina de forma imprevista, o outro foi embora. Deixa eu tentar entender por quê. Para. Não é para tentar entender o porquê o outro foi embora. O outro foi embora. Deixa eu entender a minha parcela nessa relação, o que eu aprendi com essa relação e como que eu posso seguir em frente. Muitas vezes nós perdemos o nosso tempo tentando raciocinar, refletir, por que razão essa pessoa terminou comigo? Isso vai me levar para onde? Isso vai me ajudar de que forma? Por que razão o outro terminou comigo? Muitas vezes a gente começa até a nos diminuir, nos colocar para baixo, é porque eu não sou boa, é porque espera. Entender a minha parcela nesse processo, relação é feito de duas pessoas, é muito importante, mas tentar entender a parcela do outro, tentar colocar na cabeça do outro para entender por que o outro foi embora e por que o outro me trocou. Não. Temos que ter clareza da onde, como estávamos caminhando, quais eram as nossas ações em comunhão e qual foi o meu papel nesse processo. Se o outro foi embora, o outro teve os seus motivos. E quantas vezes os meus ouvintes, clientes, eu falo isso em atendimento, às vezes nós nos perdemos a nossa atenção, o nosso tempo focado nos personagens da história, querendo entender a Chapeuzinho Vermelho, querendo entender a vovó, querendo entender o lobo mau, quando perdemos a conexão do que está por detrás. O que aquela história quer nos dizer, e não os personagens em particular. O que essa história está representando? Qual é o simbolismo que está por detrás? Então, ao invés de fixar o seu ponto nesse indivíduo, no João que me traiu, ou no João que me enganou, ou no João... Pera, o que essa história está querendo me ensinar? Tá? Então, volta a atenção principalmente para ti nesse momento. Não se abandona. Quando nós observamos Vênus mal com Saturno, Vênus mal com Urano, quando acontecem esses imprevistos, eu vejo muitas pessoas se abandonando, se deixando, se diminuindo. Imagina, eu termino, a relação acaba, o outro muitas vezes não está nem aí para mim, eu vou lá e eu me coloco mais para baixo. E eu vou me denegrir ainda mais, eu vou atacar a minha estima, vou atacar a maneira como eu trato e cuido de mim mesmo, começo a achar que não mereço nada, não mereço ninguém. Será que é isso que essa situação está querendo nos ensinar? Está querendo nos colocar nesse tipo de comportamento? Vamos revisar essas ideias? E eu quero finalizar essa reflexão com vocês dividindo uma frase incrível do Alexandre Gruber, que eu adoro. O trabalho do Alexandre é maravilhoso. E eu já divido muitos trechos com vocês lá nos nossos episódios Céu do Momento. Eu quero dividir esse que o Alexandre postou há pouquíssimo tempo. Olha só. Qualquer pessoa pode te abandonar, menos você mesmo. Não casa perfeitamente com aquilo que nós falamos? Qualquer pessoa pode te abandonar, menos você mesmo. No final do dia, no final das contas, é sobre nós, com o nosso Deus ou conosco. Então, sai dessa identificação com os personagens e vai para trás para poder refletir sobre qual é a moral da história. O que essa história está querendo me ensinar? Como que eu posso me desenvolver ou trazer mais consciência para esse período? Tá bem? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem esse episódio, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros semanalmente para aqueles que merecem, que precisam escutar esses pontos de reflexão. E lembrem, o céu da semana e o céu do momento só crescem porque vocês me ajudam a levar essas pílulas adiante, tá bem? Quer marcar a tua leitura de mapa astrológico, tua leitura de previsão anual? É só me mandar mensagem para @guichutes ou para minha parceira @bruna.badella com 2 L's, tá certo? Nós temos uma agenda um pouco mais movimentada, manda mensagem que nós explicamos como funciona todo o procedimento, indicamos um momento ideal para a leitura. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão.